Bom, minha gente, no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar sobre famosos pinocões, famosos que mente que nem sente, minha gente. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo para expor esses cebosos no lugar deles. O vídeo tá demais, mas para ele ficar perfeito, eu preciso da sua curtida. Minha gente, sempre que eu faço um vídeo desse tema, eu preciso repetir essa história que eu já contei outras vezes, mas vale a pena ver de novo. Sabe por quê, minha gente? Porque a hipocrisia dessa família Huck, sabe? Tucanão, mulher dele, os tucaninhos, é demais, minha gente. A Angélica, desde criança, disse que tem uma alimentação vegetariana, que não come carne vermelha porque ela fica preocupada com o animalzinho, que não come ovo porque o ovo é o bebezinho da galinha. Engraçado que o bebezinho humano não tá nem aí, né? Pode jogar fora, né? Bom, essa família é uma hipocrisia sem tamanho, minha gente. Eu sou vegetariana, né? Eu sou vegetariana desde os 12 anos de idade, 13 anos. Mas um dia, o dinheiro, como sempre, falou mais alto e a testão de outdoor teve que mentir, minha gente. Tudo em nome da grana. No ano de 2014, ela foi convidada junto com seu marido Tucano Huck para fazer um comercial da Perdigão. Só que nesse comercial, minha gente, ela teria que meter a boca no salsichão. E a Angélica faz o comercial com aquela cara lavada dela e dá aquela mordida no salsichão, sabe, minha gente? Com todo o amor do mundo. Só que aí todo mundo falou, ué, essa mulher disse que era vegetariana, essa mulher disse que a única coisa que ela comia de vez em quando era um peixinho, mas abocanhou o salsichão. Na época isso gerou tanta controvérsia, minha gente. As pessoas começaram a falar que a Perdigão tinha colocado uma salsicha fake pra Angélica comer no cachorro quente. Só que a própria empresa emitiu uma nota dizendo que a Angélica comeu salsicha de carne vermelha, salsicha normal, que não foi salsicha especial. E a Angélica deu algumas declarações dizendo, não pessoal, salsicha eu como, não como carne vermelha, mas salsicha eu como. A mulher não come carne vermelha e vai comer salsicha, que é um veneno na vida do ser humano? Que diz que quando você come uma salsicha você perde 10 minutos de vida? Eu devo ter uns 6 anos de vida a menos, tanta salsicha que eu já comi na vida. Mas o fato é que pegou muito mal isso daí. Só que na época a Angélica, saboreando o salsichão, falou, não, salsichinha eu como de vez em quando, né, Tucanão? Ô, amor, fala que eu como uma salsichão, uma bocanha, uma salsicha. Só que passou o tempo, minha gente. A Angélica deu outra entrevista no programa da Eliana, agora recente, foi nesse ano ainda. E ela voltou a reafirmar que nunca comeu carne vermelha na vida. Ô, Angélica, você é meio incoerente, né não, testão? Você é muito incoerente, viu? Mas também, minha gente, casada com quem é, a gente entende porque que a Consolo mente tanto, né? Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal um tempo atrás, falando de todas as coisinhas que o maridão dela já fez. Depois assiste lá quem não assistiu ainda. Minha gente, essa próxima história é recente e aconteceu agora essa semana. Eu vou falar da cantora Perla. Não é a Perla velha paraguaia, minha gente. É a Perla, sabe, a outra. A Perla que é nova, mas tá toda regaçada, que parece que tá mais velha que a Perla velha paraguaia, minha gente. A Perla se casou em 2022 com o Patrick, um investidor financeiro. 3 meses após o casamento dos dois, quando eles estavam vivendo uma lua de mel, ele foi preso por ter supostamente participado de um esquema de pirâmide financeira. Ficou 10 meses preso. Nesse período, Perla ficava, ai meu amorzinho, que saudade. Eu tenho que ir lá no presídio, abrir as pernas pra carcereira olhar, revista tudo pra ver se não tem um celular ou um notebook enfiado na Larissa. Mas eu vou lá porque eu amo meu marido. Era um amor descomunal. Um homem milionário, né, minha gente? Só que aí foi passando o tempo, 10 meses depois ele saiu da cadeia, os dois voltaram, minha gente, a ficar ali juntinho, fazendo juras de amor todos os dias nas redes sociais. Inclusive a última jura de amor deles foi no dia 8 de julho, lá no Insta. Só que a Perla, minha gente, tá com uma dívida de mais de 2 milhões de reais. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu executar a dívida. Vai atrás de alguma coisa dela pra poder penhorar, né? Porque não pagou. E a polícia bateu lá no condomínio onde ela mora com o marido dela, né? Ou supostamente morava. Chegando na casa do marido dela, ele falou, Perla, nem sei quem é Perla mais. A gente já separou, ó, faz um tempão. Eu não aguentava mais aquela mulher cantando tchura-tchuru aqui dentro da minha casa, sabe?
Eu não tava aguentando mais ela fazer aqueles rebocos de maquiagem, usar toda a massa corrida da obra pra pôr na cara dela. Ah não, separamos. Viu, seu oficial de justiça? Ela não mora mais aqui não. Vai procurar em outro lugar, que eu nem sei onde Perla está. E minha gente, um tempo depois do oficial de justiça sair da casa dele, ele resolveu postar um pronunciamento no seu Instagram dizendo que os dois tinham terminado a sua relação e estavam seguindo caminhos diferentes daqui pra frente. Só que aí, minha gente, as pessoas que moram no condomínio e também o pessoal da portaria diz que isso é mentira, que os dois não se separaram coisa nenhuma. Não sei se é verdade, tô falando que o povo tá dizendo, depois coloca coisa na minha boca. Mas o povo e pessoas próximas estão dizendo que os dois não se separaram coisa nenhuma. Que a Perla só se escondeu para não ter que pagar a conta. Porque ninguém sabe o paradeiro dessa mulher. Ninguém sabe onde ela tá pro oficial de justiça entregar a cartinha com a intimação, sabe? E aí eles pensaram, vou falar que você não mora mais aqui, que a gente não tá mais casado, né? Aí os homens vão embora daqui de casa, não vem mais atrás de você. Que coisa feia, hein? Que coisa feia, né? Rico gosta de ser no cego, né? Diz que o cara tem dinheiro, milhões e milhões e milhões. O que a Perla fez, será, pra ficar devendo 2 milhões de reais, né? Curioso. Minha gente, a próxima história que eu vou contar pra vocês é de um cara mais conhecido como o saco de vacilo da televisão brasileira. Tô falando do Cucu, do Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, minha gente, em todos esses anos de carreira, ele teve diversas controvérsias, minha gente. Várias coisas, sabe, que ficou no dito pelo não dito, várias histórias desencontradas, sabe? Ele é bem ator aí mesmo, né, da Globo. Só que o Rodrigo Faro é péssimo ator, pra falar a verdade pra você, minha gente. Caso da atuação dele, ninguém cai. Ele já fez diversas coisas do seu programa que são bem duvidosas. Mas essa história, ele tentou abafar com tudo, minha gente. Mas aí todo mundo acabou descobrindo. Eu acho que você alguma vez na vida já ouviu falar da história da suposta filha bastarda de Rodrigo Faro. Uma filha que ele teria feito fora do casamento e teria renegado por muitos e muitos anos. Essa é a história que eu vou te contar agora. Em 2004, uma mulher chamada Cíntia Gomes apareceu na imprensa dizendo que ela tinha uma filha com Rodrigo Faro e que o Rodrigo Faro deu no pé e não quis assumir. Segundo a versão dela, minha gente, ele foi fazer um show numa cidade chamada Sombrio, Santa Catarina. Me corrija se eu errei o nome da cidade, porque toda vez, minha gente, eu não faço roteiro pro vídeo. Eu decoro tudo que eu vou falar e saio falando depois, porque o vídeo sai mais natural. Mas às vezes eu me confundo com o nome de cidade. Ontem o nome da cidade da Gretchen lá, eu tomei fumo de um monte de gente aqui que eu errei o nome da cidade. E eu sempre confundo o nome de cidade. Nome de cidade e data eu sempre confundo, minha gente. Mas se eu não me engano é Sombrio, Santa Catarina mesmo. O Faro naquela época, além de ser ator, ele também cantava ainda. Pelo menos ele achava que ele cantava e fazia alguns showzinhos pelo Brasil. A história teria acontecido no ano de 1997, minha gente. E aí, o Faro foi lá nessa cidade para fazer um showzinho, para cantar. Era um teatro musical. Só que disse que no final do teatro sempre juntava um monte de mulher assanhada na porta do camarim. A Cíntia conta que era muito fã dele. Que ela se arrumou toda, ficou toda cheirosa, toda pimpona. E falou, eu vou ver o Faro. Meu sonho é que ele deu uma farejada no meu cangote. E ela teria entrado no camarim dele após o espetáculo, né? Ela conversa com ele, beijinho daqui, beijinho dali, até que começou a ter uma saliência dentro do camarim. E ela disse que passou a noite com ele, e ele fazendo diversas juras de amor pra ela. O Faro disse que teria prometido que ia casar com ela, que ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida, que ele ia dar um jeito de largar tudo, jogar tudo pro alto pra viver uma vida ao lado dela, porque ela era muito especial. Mas na verdade, minha gente, cá entre nós, eu acho que a única coisa que o Faro queria com ela era dar uma afogada no ganso, sabe? Vai lá pro sul, ver aquele monte de mulher linda que tem no sul, né? Lourinha, bonitinha, né? Falou, vou prometer mundo e fundo pra essa menina aí, consigo o que eu quero com ela. Só que ela falou que depois que o Faro foi embora, os dois continuaram a se corresponder por cartas e telefonemas. Ele vivia falando mesmo que ia voltar, que os dois iam ficar juntos, que os dois iam construir uma família linda. Só que ela disse que ele mal sabia que o bebezinho já estava na barriga. E um dia ele ligou
e falou pra ela: oi, tudo bem com você? Tô louco pra gente se encontrar, dar uma nova folgadinha no danço, que agora aprendi umas coisas loucas. Tô fazendo umas aulas de ginástica com os twists que coloca a mão no amarelo, no vermelho, você pula por cima de mim, coisa louca. A gente vai fazer um canguru perneta igual nunca fez. E ela falou assim: Faro, espera um pouquinho, Faro. Preciso te contar uma coisa, Faro. Você vai ficar muito contente, muito feliz. Vem aí uma baby, Faro. Eu tô grávida de você, meu amor. A gente vai ter uma família. Diz que na mesma hora ela escutou tu. Ele desligou na cara da mulher. E depois daquilo, minha gente, ela disse que ele deu no pé, que ele sumiu. E ela virou a chacota da vizinhança, porque perguntava: de quem é esse bebezinho aí? E ela falava: é do Rodrigo Faro. Pô, olha lá, Rodrigo Faro, a louca dizendo que engravidou do Rodrigo Faro. Menina besta. Ela disse que passou a maior vergonha, maior carão, e teve que criar sua filha, minha gente, como mãe solteira. Ela conta que durante todos esses anos ela tentava um contato com ele, não tinha jeito. Ela queria de todo jeito falar com ele e não respondia. Ela disse que chamava em rede social, não respondia. Até que ela resolveu ir pra imprensa, jogou merda no ventilador. Na época, minha gente, o juiz obrigou o Rodrigo Faro a fazer um exame de DNA. E aí o Faro mentiu. Ele falou: seu juiz, nunca vi essa mulher mais gorda na minha vida. Nunca conheci essa mulher. Nunca conheci nenhuma Cíntia. Nunca nhanhei com Cíntia nenhuma. Não vou fazer DNA, não conheço essa mulher. De onde vocês tiraram isso? Eu? Jamais. Sou um pai de família respeitado, sério. Não conheço essa mulher, nunca vi ela na minha vida. Só que, minha gente, ela tinha umas provinhas. Ela tinha uma das cartinhas que ele tinha mandado pra ela, né? Aí o juiz falou: ou você faz o exame de DNA, ou você vai ter que pagar uma pensão pra sua filha. E ele falou: não faço DNA porque eu não sou pai. E aí o juiz fez ele pagar uma pensão de R$3.600 para sua filha, ou então sua suposta filha. Só que aí, minha gente, o tempo passou e Rodrigo Faro falou que não ia ficar pagando pensão para uma menina que não era filha dele, né? Resolveu fazer os DNA. Recorreu na justiça e falou: quero direito ao DNA. E ele foi fazer exame. Ele fala, minha gente, a assessoria dele, que foram feitos 3 exames. Só que ela bate o pé e diz que foram feitos apenas 2. A Cíntia conta que no primeiro exame foi extraviado a saliva e não conta. Só que vem algo muito impressionante aí, minha gente. Ela falou que ela só ficou sabendo do resultado negativo do DNA através do advogado dele. E que o exame era para ter sido aberto na frente dela e em juízo em Criciúma. Isso nunca aconteceu. Ela disse que o advogado dele ligou pra ela: e aí, Cíntia? Ó, bebê não é dele não, viu? Bebê não, né, minha gente? Que hoje a menina tá com 26 anos. E falou que não era dele, que não tinha nem como. Não, agora esquece essa história, vai viver a vida, mulher. Vai procurar um pai pro seu filho. Só que ela falou que até hoje ela nunca recebeu uma cópia sequer desse exame de DNA. Nunca foi aberto na frente dela e muito menos aberto em juízo. E ela diz que tem certeza que a filha dela é filha do Rodrigo Faro. Só que ela falou que como aqui no Brasil as coisas pra pobre é mais difícil, sabe? Ficou dito pelo não dito. Ele fala que não é pai, encerrou essa história em 2008. Inclusive, ele foi fazer uma matéria pro programa em Araxá, há uns tempos atrás, minha gente, lá em Santa Catarina, que é a cidade onde ela vive com a menina. E ela colocou nas redes sociais que ficou muito chateada, porque ele foi na cidade onde a filha morava, e ele nem se preocupou em ir lá conhecer a menina, olhar na cara dela pra ver se realmente não era filha dele. O que vocês acham, minha gente? Vocês acham que ele pode ser pai mesmo da menina? Tem muita poucas fotos dessa moça aí e da mãe também, minha gente. Infelizmente, você não encontra muito documento e registro com as fotos dela, sabe? Eu queria achar a imagem dela, sabe? A imagem dela pra mostrar bem, pra gente tentar fazer uma comparação. Mas o que vocês acham, hein? Só pelo fato dele ter mentido que não conhecia ela, essa história é bem esquisita, né? Apesar que ser famoso também, minha gente, eu acho que eles vão viajando de cidade em cidade, que nem cantor que faz show. Deve ter uns 500 fios espalhados pelo Brasil todo aí, né não? Porque o que deve ter de mulher entrando nos camarim, que eles levam pra outro lugar, que afoga ganso embaixo de carreta, é umas coisas bem duvidosas que deve acontecer, né? Então talvez ele nem tinha lembrado mesmo. Mas o Faro é meio suspeito, né? Saco de vacilo. Minha gente, agora eu vou falar de uma mentirosa costumaz, lá dos Estados Unidos, a J.Lo. A Jennifer Lopez é uma atriz e uma cantora, e eu acho, minha gente, que ela é tão talentosa como atriz, quanto como cantora.
Eu não consigo mensurar se ela é mais atriz ou mais cantora, porque ela faz as duas coisas bem. Muito bem, por sinal. Ela vivia jurando que ela tinha nascido em 1970. Só que um tempo atrás, ela estava numa boate com seu marido Ben Affleck e os dois começaram a quebrar o pau na boate. Mas quebrar o pau mesmo. Aí ela quebrou garrafa nele, começou a xingar a garçonete. Sua sirigaita, você tá olhando pro meu marido, sua cretina. Eu vou esmagar você. Na verdade ela não falou assim não. Ela falou, sirigaita, eu irei macetar você. Você mexeu com o meu macho. E aí, minha gente, o negócio ficou feio. A boate pegou e chamou a polícia. Quando os homens chegou, minha gente, já tava a imprensa toda lá fora, né? Pediram o documento de J-Lo. Ela, não precisa disso, vocês me conhecem, olha minha cara, sou J-Lo. O policial falou, não interessa. Você podia ser a dinossauro da rainha da Inglaterra, que eu ia querer seu documento do mesmo jeito. Isso é errado o que você tá fazendo, seu policial fascista, taxista, machista. Não vou dar meu documento. O policial falou, você não tem escolha. Ou entra nesse camburãozinho aqui e vai lá pro Chilindró. Fica lá na cela com as Maria Machadão. Ela mostrou o documento, minha gente. Na hora, um jornalista pegou e filmou bem em cima. E deu pra ver que ela tinha nascido em 1969. Um aninho de diferença só, essa besta ficava escondendo. Parece tonta. O que tem a ver um ano? Só que essa não foi as piores das mentiras da J-Lo. Os dois, ela e o Ben Affleck, ficaram um período separados e reataram o casamento em 2023 e se mudaram para uma mansão de 20 mil metros quadrados, minha gente. Só que não mora só os dois na mansão, não. O Ben Affleck levou 3 filhos dele do casamento com a Jennifer Garner e ela já tinha mais 2 filhos que são gêmeos, minha gente, de um outro casamento dela com o ator Mark Anthony. E diz que eles têm um monte de bicho na casa, né? Diz que tem 8 cachorros, 3 gatos, diz que tem mais uns bichinhos lá, né? E aí um dia o Ben Affleck disse que já estava insustentável o casamento dos dois de novo, porque ela era meio porca e cebosa. Ele conta que um dia ela queria provocar ele, e quando ele chegou em casa, tinha um troço em cima da cama, minha gente. Um troço desse tamanho. E ele disse que chegou nela e falou, Jennifer, o que será esse troço em cima da cama? Esse troço? Que é isso, Jennifer? E ela teria dito, foi o cachorro. Você acredita que os cachorros tá cagando? E eu tô brava com você, porque você não quer ficar limpando cocô de cachorro. Eu já tô brava com você faz tempo por causa disso. Você tá falando que vai pagar a empresa pra limpar o cocô, mas é você que tinha que limpar. O cachorro tá fazendo em cima da cama. E ele, minha gente, jurou de pé junto que não foi o cachorro. Que um cachorro não teria pra fazer um troço daquele tamanho. Ele até disse que se surpreendeu, falou, menina, pra sair um troço, um tolete desse tamanho aí, o que você tá comendo, hein? Porque só come alface com água. Mas que coisa feia, sua porca cebosa. E na época uma empregada foi demitida porque ela disse que o troço era da J-Lo também, minha gente. Credo que porca cebosa, né? Esse povo de fora aí tem cada nojeira também, né? Eu, hein? Cagar em cima da cama. E é lógico, minha gente, que sempre que a gente vai falar de mentirosa, a gente tem que citar sempre quem? Claudiona Raia. Minha gente, a Claudião é sempre mentirosa, sabe? Tem umas histórias muito controversas que ela conta. Mas um tempo atrás, minha gente, ela deu uma entrevista dizendo que ela conservava toda aquela sua beleza aos 57 anos. Aquela pele maravilhosa de pêssego. Todo aquele brilho que ela tinha em vitalidade. Porque ela tinha uma vida extremamente saudável. Que ela nunca foi fumeira. Que ela nunca fumou cigarro, nem ervinha do cão e nem bebeu cachaça. Depois de um tempo, ela foi lá no programa da Ana Maria Brega e deu um esporro na Ana Maria, porque a Ana Maria teve câncer, quase morreu um monte de vez, e a Ana Maria Brega ainda era fumeira. E ela falou pra Ana Maria que nunca tinha fumado, nunca tinha feito nada, nem pílula ela tomava, que nunca tinha bebido, nem droga, nem nada. Eu acho que tudo isso é resultado, hoje eu tô colhendo o que eu plantei uma vida inteira. Uma vida inteira sem droga, sem fumar, né, dona Maria? Ela tem a cara de pau que fala que nunca fumou. Só que, minha gente, pra artista falar essas coisas, ela tem que ter muita vergonha na cara, sabe? Muita falta de vergonha na cara. Sabe por quê? Porque as imagens são eternas, minha gente. As imagens não mentem. E aí tem diversos outros programas de televisão, porque naquela época era normal, que as pessoas eram tudo fumeiro, ia nos programas fumando, e ela aparece no Júri do Chacrinha, ela aparece no Roda Viva, sempre fumando cigarro e com o copinho da cachaça do lado. Dizem que Cláudia Raia era a maior manguaceira da vida, minha gente, quando era jovem. Você tinha cruzados novos?
Foram bloqueados? Claro que sim. O dinheiro ficou preso, não tinha dinheiro para comprar cigarro. Eu me lembro que eu estava iniciando a novela Rainha da Sucata e a Glória Menezes também não tinha nenhum tostão. Então a gente juntou o que a gente tinha, compramos um maço de cigarro e ficamos 10 cigarros para cada um. Foi uma... E agora que eu nunca fumei, e ela com cigarrão. Inclusive ela militava a favor dos fumantes e achava ruim quem tinha preconceito com quem fumava. Eu acho que o preconceito contra o fumante é muito chato, porque o fumante fica que nem criminoso, parece que ele matou alguém. Ele é o último da fila do avião, ele é a pior mesa do restaurante. Essa daí é uma mentirosona cebosa demais, né, minha gente? Ela mentiu de uma coisa tão besta que era muito fácil de ser confirmado, né não? Agora, minha gente, a gente vai falar da cantora Sandy Júnior menina. Em 1999, ela deu uma declaração para a revista Capricho dizendo: "Nunca beijei na boca. Estou aguardando meu príncipe encantado." Naquela época não tinha internet, né? A gente acreditava nas coisas que esse ceboso falava, minha gente. Falou, nossa, olha a Sandy, que santinha que ela é, né? Olha, não namora, não beijou na boca. Só que, minha gente, desde essa época, ela já namorava um rapaz chamado Tomazaki. Inclusive, no ano seguinte, ele foi até a festa dela de aniversário, minha gente. Ela mentiu que não tinha namorado, ela mentiu que não tinha beijado na boca, mas depois de um tempo, no ano de 2011, ela deu uma entrevista para a revista Playboy, dizendo que ela já tinha usado a porta dos fundos, o buraco negro, quando ela tinha apenas 15 aninhos. E aí o povo falou, mas pera lá, a Sandy falava lá atrás, em 99, que nunca tinha dado um beijo na boca. E ela já tinha feito até beijo grego. Já tinha até feito coisa a mais. Já tinha feito saliência pesada. Mas que história estranha é essa? E aí a Sandy confessou. Eu menti. Naquela época eu menti. Tipo, eu menti sobre o meu primeiro beijo. Mentiu? Menti. Por que você mentiu? Menti porque eu fui dar entrevista pra uma revista e eu queria ser coerente. Eu sempre falava, quando eu não... A pessoa que eu beijar vai ser a pessoa que eu quiser namorar. Eu achava bonitinho ser purinha. Que eu falava pras crianças, cantava pras crianças. Eu acho certo, pelo menos, né? A criança não tem que saber que a ídola dela já afoga o ganso né? Não precisa saber disso, não. Minha gente, o próximo dessa lista é o Chilique Neto. Minha gente, no ano de 2020, o mundo vivia um caos. As pessoas tiveram que ficar reclusas dentro de suas casas. Mentira, só os ricos faziam isso. Pobre tinha que trabalhar que nem louco. Eu mesmo trabalhava numa indústria que nem uma mula velha, não folguei um dia sequer. Peguei a coronha 3 vezes, minha gente. Fiquei ruim pra caramba, tinha que trabalhar, sabe? Era aquela gripe que soltava aqueles ranhos pro nariz. Mas também não foi muita coisa ruim. Foi uma gripe forte, bem forte. Mas rico não, fica em casa, era aquele discurso. Fica em casa, fica em casa. E aí, minha gente, o Nelipe Feto era um desses. Ele vivia cagando regra lá no Twitter, obrigando as pessoas a ficar em casa, criticando todo mundo que saía de casa. Inclusive, na época, o Carlinhos Maia fez uma festa na sua casa de Natal. Felipe Neto acabou com o Carlinhos Maia porque ele fez aquela festa. Falou que ele era irresponsável, que quantas pessoas não iam se infectar naquele dia. E o Carlinhos Maia respondeu falando que ele era um hipócrita e mandando ele tomar naquele lugar, né? Dessa vez eu tô com o Carlinhos. Só que aí, minha gente, a pessoa quando quer cagar regra na vida dos outros, ela tem que ter a vida muito certinha. Ela tem que dar o exemplo, né? Mas ele a gente sabe que não dá exemplo de nada. E aí, o Nelipe, no dia 28 de dezembro de 2020, resolveu jogar uma peladinha com os amigos. Um futebol, minha gente. Ele tava lá no futebol, aquela agarração, ele tava no gol agarrando as bolas de todo mundo, ia pro vestiário tomar um banho, ele ficava maluco nesse vestiário. Mas filmaram ele lá. Só que aí, minha gente, antes das imagens aparecer, começaram a falar lá no Twitter que o Felipe Neto tinha ido jogar futebol com os amigos. E ele começou a falar, isso é uma mentira, eu jamais sairia de casa, eu jamais colocaria a vida das pessoas em risco. Eu sou o Chilique Neto, a foquinha da internet, e jamais faria isso. Só que, minha gente, depois que as imagens apareceram, não teve mais como o Chilique mentir, né? Porque aí ficou muito claro as imagens, que ele tava lá jogando as peladinhas com os caras mesmo.
E aí ele começou a falar, ai, mas eu não toquei ninguém, não fiquei muito perto de ninguém. Como que joga futebol longe dos outros, moleque, seu mentiroso? Aí ele falou, errei, fui moleque, me desculpem. E aí o Carlinhos Maia voltou a descer o pau nele no Twitter, gente. Acabando, expondo toda a hipocrisia desse rapaz. E a mentira tem perna curta. Vocês conhecem algum mentiroso? Algum amigo mentiroso que faz tudo na mentira, meu gente? Conheço vários. Tem um amigo meu que eu falo, eu comprei um gato amarelo. Ele, verdade, mas eu tenho uma onça. Comprei uma onça linda, uma onça enorme. Aí eu falo, nossa, arrumei um empreguinho numa empresa boa, né? Tô ganhando um dinheirinho. Nossa, mas eu tô ganhando 30 mil reais por mês como encarregado de uma grande empresa. Entrei ontem. Bicho é mentiroso que chega até o nariz de Pinóquio desse tamanho, né, gente? Mas tem muito disso, né? Só que os famosos, né? A gente esquece que a gente vasculha a vida deles e acha tudo. Mentira tem perna curta. Amigões e amigoizonas, cebozinhos e cebosetes, preciso de sugestões de novos vídeos. Deixem nos comentários uma sugestão de um tema que os melhores eu vou trazer aqui para vocês, com certeza. Que Jesus visite o lar de cada um de vocês e traga um sono tranquilo, uma noite boa e traga paz dentro do seu lar.